né? Dentro disso, levantando um ponto que você colocou, né, o debate do marco temporal está, por enquanto, 2-1, né, no Congresso Nacional, né, 2 votos a 1. E o ministro Alexandre de Moraes, na hora que ele trouxe o voto dele, ele falou: olha, eu sou contra o marco temporal, ou seja, eu sou contra que os indígenas não possam reivindicar territórios em que eles não estavam na promulgação da Constituição de 88, que é o que diz a ideia do marco temporal. Porém, ele votou a favor de uma indenização prévia aos produtores rurais que estejam ocupando essas terras reivindicadas pelos indígenas. E eu queria ver o que você acha dessa posição do Alexandre de Moraes. Para muita gente é uma posição meio termo, para outras pessoas é uma posição ruim, porque dificulta o processo de demarcação de territórios indígenas, para outras pessoas premia quem não ocupou de boa fé, quem estava lá sabendo que aquilo era um território indígena, quem expulsou indígenas. Como é que você vê essa posição do ministro Alexandre de Moraes, esse voto, Ailton? Foi uma surpresa para mim e para muita gente que o ministro tenha acenado com essa janela de troca, de barganha com quem ocupa terras indígenas. Mas parece que ele deve ter as razões dele para ter acenado com essa possibilidade, endossando, de certa maneira, a afronta à Constituição. Porque se a Constituição diz não, é não. Mas se o ministro diz que pode, cria mais uma espécie de prolongamento da dúvida, né? Um prolongamento da dúvida sobre uma coisa ilegítima, né? Inconstitucional. O ministro deveria dizer que é inconstitucional e pronto. Mas ele acenou com essa possibilidade exatamente por causa da crise política que está instalada internamente ao governo, onde o próprio presidente da República não deve achar possível indenizar essa gente que ocupa terras indígenas, inclusive alguns deles com a mão cheia de sangue, né? Porque alguns desses camaradas usaram milícias, invadiram terras indígenas e mataram indígenas. Se eles forem receber uma recompensa para isso, a gente pode estar abrindo uma janela para um futuro bem lamentável. Se as pessoas se acostumarem a fazer um abuso, né, a ficar devendo à União e depois ter anistia, invadir terra e regularizar depois em seu favor, a privatização de áreas públicas no país vai virar uma norma. As áreas públicas vão ser apropriadas por particulares. Isso sempre aconteceu no nosso país, né? Desde a lei de terras até hoje. Quer dizer, tem 200 anos de manobras para que as terras sejam sempre disponíveis para o mercado. É disponibilizar a terra para o mercado, Sakamoto. É importante a gente ver que, no fundo, por trás de toda essa cena, tem uma questão que é o seguinte: o estoque fundiário brasileiro, especialmente na Amazônia, é a bola da vez, ele está em disputa. Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, parte do Cerrado, a Mata Atlântica, o bioma da Amazônia, são todos objeto dessa cobiça. É uma manobra política de amplo espectro que envolve mineradoras, petroleiras, que envolve tudo. Eu imagino o tamanho do lobby que o ministro Alexandre está tendo que enfrentar para conseguir levar essa questão à frente dentro do STF. Me dá a impressão de que a Câmara e o Senado decidiram esmagar esse assunto e o ministro tentou salvar o assunto. É uma coisa bem enrolada. Se a gente estivesse no interior mesmo do sertão, alguém ia falar que está mais enrolado do que fumo de rolo. Uma questão também que eu queria, rapidamente, um comentário seu, porque esse modelo de energia, ele também avança por outras perspectivas, né? Aqui no semiárido, por exemplo, do Nordeste, em Minas, a gente tem visto um avanço de usinas de energia eólica, solar, que também cometem alguns tipos não diria crimes, mas eles expulsam moradores, eles trazem um modelo de desenvolvimento através de grandes usinas, grandes concentrações, vetam acesso de populações à água, consomem muita água de uma região escassa. Esse modelo de energia novo também no Brasil, que é apoiado pelo PT, pelos governos aqui do Nordeste, pelo Lula, que já veio lançar até usina aqui,
também tem críticas, né? Como é que você avalia esse avanço dessas energias renováveis, mas que usam concentrações grandes de terra, que expulsam moradores e dificultam a vida deles? Carlos, você traz um painel interessante que permite a gente simplificar dizendo o seguinte: enquanto a gente tiver um problema de reconhecimento territorial, seja na superfície, né, com essa coisa da exploração das fontes eólicas, seja com a ideia das mini usinas, no pacote, isso acaba levando ao mesmo prejuízo, né, do uso abusado dos recursos, né? E ele sugere também o seguinte, que um país que não tem um programa, ele vive de improviso. Um programa de governo que não se configura no sentido amplo de enquadrar todas as dificuldades que pode acontecer, por exemplo, no campo de assegurar que o país tenha energia para manter a sua economia ativa. A pergunta é: que economia nós estamos querendo? Porque se nós estamos cogitando de furar petróleo na Amazônia e, ao mesmo tempo, incrementar energias alternativas, eólicas e tudo, nós estamos fazendo uma política esquizofrênica, porque tem uma crise implantada, porque não tem uma proposta de coordenar essas ações. Os ministérios não tinham que brigar entre si, Minas e Energia e Meio Ambiente, eles deveriam estar dentro de um programa de governo. O presidente Lula, de vez em quando, fala que ministro não tem que ficar dando palpite, que os ministros têm que serem coerentes com um programa de governo. Parece que o próprio presidente da República está admitindo que ainda não aconteceu isso, que nós ainda estamos no teste, né? E tomara que o presidente consiga alguma coordenação com seus ministérios, né? Porque senão nós vamos acabar tendo uma crise em que a própria ministra Marina Silva vai acabar saindo desse governo. Ailton, sobre um tema, durante a pandemia de Covid-19, né, o governo Jair Bolsonaro negou uma série de proteções às comunidades indígenas. O caso teve que ir ao Supremo Tribunal Federal e o próprio governo ignorou, né, decisões do Supremo. E, é claro, também, bem antes disso, a própria negativa de acesso dos indígenas a seus direitos mais básicos, né, como direito de sobrevivência, acabou levando o presidente Jair Bolsonaro a ter uma representação contra ele no Tribunal Penal Internacional em Haia. Depois a gente teve a morte das 570 crianças lá no território Yanomami, entre outros tantos casos também que acabaram pipocando. Com isso, o presidente começou a ser chamado publicamente por muitos críticos de genocida, né? Houve uma denúncia contra ele de genocídio lá em Haia. O próprio ministro Barroso pediu uma investigação para entender se o governo Bolsonaro foi genocida com relação às populações indígenas. E aí muita gente no Brasil dizendo: não, pera lá, genocida é uma palavra muito forte, né? Genocida é uma palavra difícil, vocês não podem ir por aí, né? Como é que você avaliaria? Você avaliaria que sim, o presidente Jair Bolsonaro tentou um genocídio indígena, né? As ações dele caminharam nesse sentido, e você acha que é um termo correto para se referir a ele? Olha, eu conheço poucas situações no mundo em que um mandatário, né, um presidente de república, uma autoridade com esse poder, emitiu opinião sobre um segmento da sua sociedade, ordenando o seu extermínio, que não tenha caracterizado a situação de crime de incitação ao genocídio, né? Mesmo que ele não tenha chegado a efetivar o seu projeto, ligar o forno, né? Mas é genocídio, sim, porque se um povo pode ser aniquilado, isso significa, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, caracterizar uma condição de genocídio. Isso já foi discutido por especialistas em várias ocasiões. Acontece que nós estamos vivendo, Sakamoto, numa realidade global tão abusada que a gente podia dizer que o presidente da Rússia é um genocida, porque ele está destruindo a Ucrânia.
bombardeando a Ucrânia a olhos vistos. Todo mundo está vendo. Eles estão destruindo a infraestrutura de um país e matando um povo. Isso já aconteceu em outros lugares também. Mas o que é interessante, já que eu falei na Ucrânia, é que o presidente da Ucrânia disse que a ONU precisa rever a sua função. Quer dizer, os organismos multilaterais, que seriam o lugar onde esses assuntos seriam considerados, eles estão sendo exigido deles que eles se reformem, porque eles perderam a capacidade de coesão e de orientar o que é um abuso que um governo regional faz e que pode ir a um tribunal internacional responsabilizar esse sujeito ou essas pessoas por aquela decisão. A gente chegou a um momento que ninguém está sendo julgado por mais nada, né? O abuso local, regional, ele está acontecendo assim abertamente em todos os continentes, no mundo inteiro, na África, né? A gente está vivendo uma situação de abuso em que a própria Anistia Internacional diminuiu muito a sua capacidade de nomear os crimes que estão acontecendo. Quer dizer, virou sério, né? Nós estamos com serial killer governando o mundo. Então, quando você tem esse tipo de gente governando o mundo, ou muda a ordem geral das relações, entendeu? E a gente cai na barbárie mesmo, cai numa barbárie onde todo mundo invade todo mundo, porque se um país pode invadir o território do outro, sair bombardeando, fazendo campanhas de guerra, como é que você vai convocar um tribunal para discutir a questão do genocídio? A gente ia ter que montar, o banco dos genocidas ia ser maior do que o tribunal. Agora, em relação aqui no Brasil, então, né, Krenak? O jogo tá desigual demais, Fabiola. O Krenak, tem um ponto também, no meio dessa toda essa discussão de hoje do marco temporal, que é o voto do novo indicado pelo Lula, né, o ministro Cristiano Zanin. A gente viu essa semana que passou ele sendo alvo de críticas porque ele votou contra o reconhecimento de uma ação movida pela PIB, né, que dizia a respeito do reconhecimento sobre uma ação sobre violência policial contra indígenas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Então, a ação pedia medidas do poder público, né, para evitar essa violência policial contra esses indígenas no Mato Grosso do Sul. O Cristiano Zanin, junto com o Gilmar Mendes, com o André Mendonça e com o Cássio Nunes Marques, esses dois últimos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, votaram contra o reconhecimento da ação. Acabou reconhecido porque os outros 7 ministros votaram a favor, né? Qual que é a sua expectativa, né, diante disso? Como é que é a sua expectativa para o voto do Cristiano Zanin sobre o marco temporal? Eu nem aceno a possibilidade de avaliar. Eu me lembro que atribui ao Magalhães Pinto, parece, uma história que dizia que a política é como nuvem, toda hora ela muda. E esse sujeito que você está se referindo aí, que eu não conheço, ele deve ser como nuvem, toda hora muda. Vai mudando, vamos aguardar, bastante expectativa sobre isso. Aliás, tem uma outra questão também, Krenak, que está no colo aí do governo Lula, que é a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, né? E isso vai ficar aí claro. Aliás, a ministra Marina Silva vai até participar de um evento na Câmara para falar a respeito disso. Queria saber a sua opinião, o que o senhor está achando dessa disputa que existe até dentro do próprio governo entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas? Bom, a ideia de explorar petróleo é uma ideia que a gente poderia considerar uma ideia dinossáurica. Explorar petróleo no mundo hoje é atraso, é uma coisa totalmente fora de sentido. O mundo está abandonando essa energia de matriz, né, carbonária, e o Brasil deveria ser coerente com o propósito de proteção da Amazônia e não embarcar numa
canoa furada dessa. Achar que nós vamos finalmente nos dar bem explorando petróleo na bacia amazônica é ignorar toda a fantasia que girou em torno do pré-sal, que justificou muito abuso político, muito abuso ambiental, e que, na verdade, deu com os burros na água, né? Nós estamos sempre acreditando numa galinha de ovos de ouro que vai botar o Brasil em algum lugar privilegiado. Isso é uma bobagem. Nós precisamos considerar que o nosso território é a infraestrutura primária para a gente viver. E a bacia amazônica, com extração de gás e petróleo, com essa coisa de energia fóssil, ele anda para trás. É uma péssima escolha o Brasil querer concorrer com essa coisa do mercado de petróleo. Nós vamos continuar poluindo o planeta, perdendo a oportunidade de cuidar melhor dessas riquezas naturais, desse ecossistema da Amazônia. A ministra Marina já teve dificuldades anteriores no governo, conflitando meio ambiente, Minas e energia, a primeira experiência dela dentro do governo. Agora está se repetindo. Eu espero que o desfecho não seja o mesmo anterior, em que ela tenha que sair do governo por não ser ouvida, né? É uma pena. A ministra Marina, ela sempre foi bem clara na posição dela em relação a uma economia, uma bioeconomia, que é o que ela reclama, né? Voltar-se para a Amazônia com a outra perspectiva. E os encontros que têm sido feitos entre governadores e presidentes de países da bacia amazônica, eles foram todos reticentes em relação a essa aventura brasileira de furar poços de petróleo na foz do Amazonas, né? Eu acho que é uma roubada. Uma roubada. Ailton, só para fechar de minha parte, eu queria fazer uma pergunta breve, porque eu estou aqui em Maceió, você esteve aqui, inclusive, há menos de 2 semanas na Bienal Internacional do Livro, e aqui existe um problema muito grave com respeito à mineração desde 1976. Hoje a empresa é Braskem, mas já foi Salgema, Triquem, passou por uma fase de exploração de Salgema, 35 poços cavados aqui dentro de Maceió, numa área urbana, que hoje resulta numa expulsão, na migração forçada de 60 mil pessoas, entre moradores e pequenos e grandes empresários da cidade. Queria saber se você acompanha esse caso, né, que é tratado como a maior migração já forçada de mineração urbana até no mundo, em curso, né? E como você também vê esse modelo que lá na ditadura, em 1976, ali começo dos anos 70, quando se discutia, autorizou fazer mineração em uma área urbana que tinha prédios, avenidas bem movimentadas. É um modelo que prova o fracasso da mineração, como ele foi planejado e autorizado no Brasil? Carlos, eu sinto assim uma revolta de ver o que foi feito com aqueles milhares de famílias tendo as suas casas afundadas, e lá 10, 15 anos atrás, quando falavam que as paredes estavam rachando, os fiscais iam lá, olhavam, faziam relatórios e 3 anos depois mandavam uma carta para a família. É um abuso tão escandaloso do direito daquelas pessoas vivendo numa área urbana, tendo o seu território afundado, né, como se fosse um dano da natureza. A natureza está afundando a terra, e o cinismo de quem ganha dinheiro matando as pessoas desse jeito une outro termo que a gente podia chamar também de genocídio. Por que isso não é um genocídio? Você está matando aquelas pessoas. Você tirou o direito daquelas pessoas viverem no seu próprio território. Isso é um abuso escandaloso, e parece que são pesos e medidas também desiguais, porque aquelas famílias todas não valem nada. A vida deles não vale nada. Cadê o reclamo em torno disso? Há, sei lá, 6 anos atrás, eu fui uma das pessoas que fez o abaixo-assinado denunciando esse abuso da mineração. A mineração no nosso país, ela é um
um amplo território dominado por interesses que não levam em conta o bem-estar da população, nem dos que vivem na cidade, nem dos que vivem na floresta, né? Quando a gente considera a possibilidade de extração de petróleo na bacia amazônica, nós estamos mostrando uma espécie de desastre anunciado. Um dia lá também vai afundar, e as pessoas vão afundar juntos. Então, assim, é necropolítica que chama isso. É quando você faz uma política de morte deliberada, porque o que conta é o lucro. Se estiver dando grana, pode derrubar tudo. Essa lógica predatória, que em outro tempo já foi até chamado de capitalismo selvagem, ele tem um nome novo. É necropolítica mesmo, né? É o necrocapitalismo. A vida das pessoas não vale nada. Não importa se você é indígena, se você é um brasileiro desses que trabalha para fazer o progresso, estão todos jogados nesse mesmo limbo, onde a cidadania vale pouco, né? Aliás, eu nem tenho mais visto as pessoas falando em cidadania, parece que cidadania saiu da moda. Ai, Keller, tá bom. Cidadania saiu da moda. A gente tem que realmente retomar isso, colocar isso como a última moda. Qual?